E como seremos em tudo vencedores? Colocando toda a palavra de Deus em prática, conforme as instruções vindas do Pai, mediante a sua consciência divina. É verdade, Deus, nosso tão amorável Criador, tem nos instruído de maneira certa e correta para em tudo nos tornar vencedores. E muito ainda nos instruirá, pois temos muito ainda que aprender com o nosso Pai Celestial. E qual é um dos nossos maiores desejos? Com toda certeza, é termos um lindo corpo. Corpo que não sofre, não envelhece e não morre. Mas para recebermos este corpo, precisamos passar por um processo de santificação. E antes de passar pela santificação, precisamos passar pela purificação dos nossos pecados. Pois não tem como nos tornar santificados sem primeiro sermos purificados. E na medida que vamos sendo purificados, também vamos sendo santificados. E como seremos purificados dos nossos pecados? Tão somente através da obediência a toda a verdade vinda do Pai. Pois cada vez que eu ouço de Deus uma instrução e passo a obedecê-la, estou sendo purificada por deixar de praticar tal erro que antes eu praticava. Como por exemplo, não furtarás. Êxodo 20, 15. Aqui neste tão pequenino versículo, o Senhor nos diz para não roubarmos, ou seja, não tirar nada que é dos outros, seja lá qual for a forma. Pois há muitas maneiras de furtar, como já foi mostrado na mensagem especial, a qual traz por tema: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertarás, na parte 8 e 9. Pois somos nós mesmos que temos de nos purificar dos erros que ainda praticamos, seja lá qual for ele. Por isso assim está escrito em 2 Timóteo 2, 21. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros e de tantos outros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido. Amai-vos de coração uns aos outros. 1 Pedro 1, 22. É verdade. Aquele que ama verdadeiramente ao seu próximo se purifica cada dia de todos os erros, para não prejudicar a ninguém, e nem deixar a quem quer que seja triste ou aborrecido por causa das suas más atitudes, más palavras e maus pensamentos. Pois como seremos usados por Deus, o nosso possuidor, para realizar na terra a sua grande obra, estando nós a andar de maneira errada ou incorreta? É verdade. Pois de maneira incorreta não tem como nos tornar um vaso usados por Deus. E para vencermos os erros, precisamos conhecer as Escrituras, conforme o Pai nos ensina, e também o poder que Ele tem para, por meio da palavra da verdade, nos purificar e nos transformar em novas pessoas, tanto por dentro como por fora. E isso se aceitarmos as verdades como de fato elas são, com o desejo de colocarmos em prática, deixando assim de andarmos errados.
Pois assim nos diz o Pai, por meio de seu Filho, em Mateus 22, 29. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Ensina-me, e eu me calarei. Dai-me a entender em que tenho errado. Jó 6, 24. Com toda certeza, se nos humilharmos diante de Deus, nosso Criador, Ele nos fará ver o nosso erro, para que possamos nos consertar diante dele. Pois muitas vezes nós achamos que já sabemos de tudo e rejeitamos as verdades de Deus por causa de nossa própria sabedoria, como muitas vezes aconteceu comigo mesma. Pois antes de ouvir a voz de Deus, o Pai, falando na minha consciência humana, muitas coisas eu ensinei de maneira errada, achando que estava em tudo tão certa. E isto desde que saí da Igreja Católica para a Igreja Adventista em 1981. Até que o Senhor disse para mim as seguintes palavras, em Provérbios 3, 7. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Se julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. 1 Coríntios 8, 2.